Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. É a terceira vez em pouco tempo que eu venho a São José dos Campos. A primeira vez para falar com a rede municipal de São José dos Campos, com a valorosa rede municipal de São José dos Campos. A segunda vez para falar no ITA, no Seminário Internacional de Engenharia, e agora para conversar com vocês e lembrar, e não deixo de lembrar, do legado do Osíris, que não só criou a Embraer, mas criou tanta energia positiva. O que eu trouxe para falar aqui hoje transcende um pouco essa discussão das competências socioemocionais ou o desenvolvimento socioemocional do aluno, como foi colocado no tema. Como eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, eu participei ativamente da elaboração dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, sendo que um deles era para a educação. E eu quero mostrar como isso tudo que a gente vai falar do desenvolvimento socioemocional dos alunos coincide com uma agenda internacional para a melhoria do país e do mundo. Então, em primeiro lugar, eu queria lembrar para nós todos que o Brasil é signatário, junto com 193 outros países, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, entre eles o 4, que diz isso que está aqui: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Soa muito genérico, mas é extremamente ousado. Ou seja, nós dissemos que o Brasil, até 2030, não simplesmente vai assegurar que todos estejam na escola, e aqui eu queria pontuar uma das coisas que o Vila falou na fala anterior, e lembrar que, sabe, teve uma escola muito boa antigamente, mas em 1960, na década de 60, eu estava lá, eu também vi os mesmos cadernos, eu vi as mesmas disciplinas, porque temos a mesma idade. No final da década de 60, só 40% das crianças estavam na escola. Aquela escola de qualidade era uma escola de qualidade para poucos. O grande desafio nosso hoje, Brasil, é como é que faz para ter qualidade numa escola que é para todos. Finalmente, todas as crianças estão na escola. E a grande maioria dos adolescentes está na escola e uma parcela dos jovens também, só que não estão aprendendo. Esse é o nosso desafio. E nós garantimos que em 11 anos, pouco menos de 11 anos, nós vamos resolver isso, garantindo educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E, além disso, a gente assumiu um compromisso que é muito compatível com a 4ª Revolução Industrial. Aqui o Vila também se referiu. Ou seja, o que é a 4ª Revolução Industrial? É um período em que, numa velocidade sem precedentes, a automação e a inteligência artificial, que não existia antes, está substituindo postos de trabalho por máquina. Então, eu tenho que desenvolver outro tipo de competências nos jovens, e eles vão ter que aprender ao longo da vida. Então, em todo caso, é lembrar que, quando antigamente a gente falava aprendizagem ao longo da vida, a gente se referia à EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu que comecei minha vida profissional como professora de EJA, eu lembro bem disso. Só que agora nós estamos falando de uma outra abordagem para a educação ao longo da vida para todos. Nós estamos falando de garantir que quem aprendeu possa se reinventar ao longo da vida. Vamos para frente. Esse ODS 4 se desdobra em várias metas. Eu só trouxe 3 para exemplificar. O que quer dizer exatamente aquilo que a gente falou? Que até 2030, nós vamos assegurar que todos completem educação primária, que é o nosso Fundamental 1,
e secundária, que vai até o fim do ensino médio, de qualidade, livre e equitativa, e aqui vem o segredo, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Quando a gente fala em qualidade no Brasil, as pessoas entendem coisas diferentes. Então, eu já vou dizer o que a ONU decidiu, na Assembleia da ONU de setembro de 2015, que será qualidade. Será resultados de aprendizagem. É criança ficar na escola, concluir a escola e ter resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Isso quer dizer que nós vamos medir se a aprendizagem aconteceu e que eles serão relevantes. Relevantes quer dizer que são importantes para a vida adulta. Quando será a vida adulta da presente coorte que está nas escolas? Em plena quarta revolução industrial, em que nós vamos ter um problema de empregabilidade enorme, enorme. Já vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então, tem que ser relevante e tem que funcionar. Também nós resolvemos, que até 2030, assinamos isso, nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos terão acesso a programas de primeira infância, de qualidade, incluindo educação pré-escolar. Eu queria aqui interromper só para dizer o seguinte: programa de primeira infância não é só educação, é educação, saúde e assistência social trabalhando juntos e sem conflitos interburocráticos, o que é altamente desafiador para as 3 secretarias, porque naturalmente que as burocracias competem. Agora, esse trecho, aqui eles apagaram. Bom, tem como reativar aqui? Que é importante. Fica tranquila, Cláudia, isso acontece, mas volta. Ah, é? Além do copo, ainda tem isso, sim. Tá? Bom, então, isso quer dizer, tem uma parte aqui que quer dizer uma coisa diferente do que a gente vem discutindo em educação ultimamente, que é a educação pré-escolar, sinto muito, também tem que ser preparatória para as outras etapas de escolaridade. Durante muito tempo no Brasil, pré-escola era escolarizar precocemente. Depois virou só brincar, aula de parquinho. Agora nós estamos dizendo o seguinte: cada etapa, para além dos objetivos da etapa, ela é preparatória para a etapa seguinte. Então, a gente pega os debates sobre educação, e agora eu estou falando com educadores, de professora para professores. Então, os exames, lembra daquele antigo, os mais velhos que nem eu, exames de prontidão para a alfabetização, que a gente decidiu que estava errado. De fato, está errado se eu não deixo o menino ir para frente. Porém, nós temos que voltar a discutir isso. Nós temos que voltar a pensar que, sim, a pré-escola é para deixar pronto para a educação primária, e não é pecado mortal começar a alfabetização na pré-escola. Mais do que isso, é mandatório. Deveria. Por quê? E tem que começar de forma lúdica, mas tem que começar. Então, vamos para frente. Já que o Vila pode ser polêmico, eu também posso. Embora tenha algumas polêmicas que eu concordei com ele e outras não. Vamos lá. Até 2030, aumentar de forma expressiva o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. E aqui nós entramos numa agenda comum. O mundo do futuro, o mundo que a gente está entrando, aliás, as que já entramos, não é mais o mundo só do emprego. É, sobretudo, um mundo de empreendedorismo. Tanto do ponto de vista de empreender para garantir o teu sustento, quanto empreender a sua própria vida, que é uma coisa mais complexa. Bom, tendo falado dessas 3 metas em que se
3 das 7 metas em que se desdobra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, como é que nós estamos em educação hoje? Vamos falar de ciência, de números, de dados? Bom, começa, e esses são os dados mais recentes que nós temos, que o problema começa cedo. 55% das crianças, pouco menos de 55% das crianças saem do 3º ano analfabetas. Analfabetas. Por quê? Por uma série de problemas. E vamos reconhecer que, como professor de escola pública tem que passar por concurso público, normalmente são os melhores professores que nós temos. Por que nós não alfabetizamos direito a maioria das crianças até o 3º ano? Isso deveria desafiar a gente todos os dias. Porque aqui nós estamos falando de competências básicas. A criança não tem razão para uma criança típica sair do 1º ano sem ter feito a sua alfabetização inicial. Não tem motivo, a não ser o fato de que a gente não estrutura direito o processo pedagógico. E segunda questão, que nós temos uma visão um pouco demagógica do que é educar os mais pobres. Tadinho, são pobres, ele tem problema em casa, deixa para mais tarde. Eu queria ver um técnico de futebol que chega para os seus jogadores e fala assim, ai, tadinho, ele se alimentou mal na infância, ele eu não vou assim, deixa para os outros jogarem, porque esse aqui, coitado. Eu estou roubando o futuro desse jogador de futebol se eu fizer isso. Nós roubamos o futuro de centenas de milhares de alunos com uma atitude desse tipo. O tadinho não funciona nem com o professor, nem com o aluno. Ninguém emancipa um ser humano se trata de tadinho. Então, vamos para frente. Olhando para frente. No 5º ano, vocês conhecem, no 5º ano, a cada edição da Prova Brasil, a gente vem melhorando. Com aqueles que se alfabetizaram, né? Mas a gente vem melhorando. Desde 2005, a gente melhora. No 5º ano. Chega no 9º, é o desastre. 9º ano, 71% dos alunos não aprenderam adequado em português e 86,6% em matemática. Por que a gente faz isso? Tem uma série de razões, eu vou falar algumas daqui a pouco. Mas tem uma coisa profundamente errada, porque eu estou falando aqui de competências básicas. Eu não estou falando de socioemocional, eu estou falando de algumas competências básicas que hoje já não são mais suficientes, mas nós estamos nisso. Aí, desculpe contradizer o Vila, quando ele falou de história. Acho história fundamental para todos nós. Mas nós decidimos, pega esse aluno de 9º ano, nem todos vão para o ensino médio, uma parte não vai. E aí eu tenho, em média, 4 horas de aula no ensino médio, 4 horas de aula. Enquanto você pega os 30 primeiros países no PISA, todos têm de 7 a 9 horas de aula. Nós decidimos que em 4 dá. Só que nós decidimos que cabem 13 matérias obrigatórias em 4 horas de aula, todos os anos. Então, a gente tem que fazer Sociologia 1, 2 e 3, Física 1, 2 e 3, Química 1, 2 e 3, e aí vai. O problema não é cada disciplina em si. Sabe quantos países, entre os 30 primeiros do PISA, fazem isso que o Brasil faz, nas 7 a 9 horas de aula? Nenhum. Sabe quantos fazem 12? Nenhum. 11? Nenhum. 10? Nenhum. O máximo que existe são 8 na França. E isso levou o Edgar Morin, um educador que eu adoro, teve agora no Brasil, aos 97 anos de idade, e deu uma aula fantástica de educação. Ele escreveu um livro chamado Religação dos Saberes, para protestar porque a França tinha 8 disciplinas no ensino médio, que isso é demais. E nós achamos que com 13 dá, para 4 horas de aula. Mas, resultado prático disso,
Dos sobreviventes, os que ficam e terminam o ensino médio, só 21,9% aprenderam o suficiente em português e só 3,6% em matemática. Essas pessoas não terão empregabilidade e nem empreendedorismo no século XXI. Então, vamos para frente. Vamos nos comparar com os países? Desculpe usar rankings, mas a gente, eu estava lendo um livro incrível que chama, ele ainda não foi traduzido, ele chama Upheaval, que quer dizer levante, sobre como que os países superam crises. Não sei por que eu estou lendo esse livro, não sei de que país que eu estou pensando, em que país que eu estou pensando, mas ele discute o caso dos japoneses. E eu fiquei encantada com o que ele falou. Os japoneses eram uma economia isolada. O que eles foram fazer quando descobriram que eles não iam poder continuar? Ver o que os outros países bem-sucedidos fazem. Que tal fazer isso em educação? Então, vamos lá. O PISA é um teste internacional de qualidade de educação que permite comparar países, porque ele não é centrado em currículo, ele é centrado em competências que têm que ser desenvolvidas. E o Brasil, a tal da não oitava economia em termos de PIB, mas nona economia em termos de PIB, então não é um país pobre, é um país profundamente desigual, mas não é pobre. Em que posição nós estamos entre 70 países? Em matemática, 66º, em ciência, 63º, e em leitura, 59º. É inaceitável. Aí, vocês podem dizer, bom, isso é porque você mesma falou que em 1960 nós só tínhamos 40% das crianças na escola, então é por isso que a gente está mal. Evidentemente que a escolaridade dos pais impacta nas chances de sucesso escolar de uma criança. Então, é por isso. Mas olhem o dado seguinte, se eu pego da amostra brasileira os 25% mais ricos, eles se saem pior no PISA do que os 25% mais pobres da OCDE. E aí, a gente está encrespado. Sabe por quê? Porque esses 25% mais ricos vão para escolas particulares, que têm a chance, se um professor falta muito, pode demitir. Se um professor não quer adotar a metodologia que a escola pactuou que vai fazer, pode demitir. Se os pais dessas crianças têm muito mais escolaridade, então as chances de sucesso são maiores. E para ajudar ainda mais o sucesso deles, ter uma prova para entrar nessas escolas. Então, eles trabalham com bons alunos. Mesmo assim, eles se saem pior que os 25% mais pobres. O que há de comum entre a escola pública que entra quem estiver na porta, quem mora naquela redondeza, e a escola frequentada pela elite brasileira? A mesma formação inicial do professor, a mesma formação que o professor recebe na universidade. E a baixíssima atratividade da carreira de professor. Então, essas duas coisas juntas, o fato de que a carreira de professor é pouco atrativa, não preciso explicar para vocês por que é pouco atrativa. É uma carreira extremamente desafiadora, não é para amadores, e é uma carreira que, além de remunerar pouco, ela tem pouco reconhecimento social. O máximo de reconhecimento social que ela tem é o tadinho. A imprensa fala, tadinho, é professor. Eu tenho nojo quando a imprensa fala, tadinho, professor. Então, fica aqui uma dica para a Jovem Pan, que está junto com a gente. Professor é um profissional que tem orgulho das suas práticas e que fazem, muitos deles, um trabalho excepcional. Então, nós não somos coitadinhos. Nós trabalhamos em condições desafiadoras porque escolhemos. Isso também vale para o outro lado.
Vale para quando o professor começasse a fazer de vítima, dizer assim, você é um profissional ou um coitadinho? Né? Eu acho que isso tem que mudar. Porque não pode o próprio professor vender uma imagem de vítima. Vocês já ouviram médico na televisão falar assim, tadinho de mim? Eu não iria num médico que falasse tadinho de mim. A mesma coisa, nós não podemos. Então, isso é uma questão que precisa também ser equacionada. Isso não quer dizer, prefeito, que não tenha que se pagar bem, professor. Tem que pagar bem. Bom, pronto, hashtag pronto, falei. Bom, e essa questão de que as universidades, quando formam um engenheiro, formam com um curso altamente profissionalizante. Quando formam um médico, num curso altamente profissionalizante. Professor, não. Eu faço 3 anos e meio de medicina e depois, em 6 meses, eu faço História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, num curso que tem futuros professores de Educação Física, Letras, Matemática, Ciências. Isso não forma um professor. Graças a Deus, o CNE está discutindo isso e vai mudar. Vai se criar uma base nacional docente de verdade, que é muito urgente. Bom, tendo dito isso... Opa, eu apertei errado? Ixi, apertei. Como é que eu desaperto? Deixa eu ver se eu consigo. Alguém me salva aqui, por favor? Senão eu vou gastar mais tempo ainda. Eu apertei, eu tentei mudar daqui. Pronto, alguém me salvou. Bom, quem é que conhece o sistema? Ah, voltou? É esse, Cláudia? Voltou? Mas é que eu estou tentando passar para as próximas e agora não está passando mais. Aí. Epa. Acho que foi. Esse. Ixi. Vai voltar. Tá. Bom, tá ótimo. Deixa aí. Não mexe em nada. Tá bom. Então, vamos discutir que novas competências nós precisamos trabalhar para além dessas competências básicas. Nós estamos num mundo em transformação, não estou conseguindo. Pode passar para a próxima. Eu vou fazer o seguinte, vocês passam, vocês mandam. Nós estamos passando o mundo está passando por intensas transformações. E o que a gente precisa fazer para que o nosso alunado, que não sabe nem ler direito, não tem matemática suficiente, apesar de alguns avanços, para que ele esteja pronto. O que é esse mundo? Primeiro, eu já falei antes, há um crescimento grande da desigualdade social no Brasil e no mundo. O Brasil já era um dos países mais desiguais do mundo. E hoje, a gente só perde para a Rússia. E, durante um certo tempo, diminuiu a desigualdade, voltou a crescer. E essa desigualdade vai crescer mais ainda com a 4ª Revolução Industrial, porque os postos de trabalho do futuro demandam competências de nível muito mais elevado e, portanto, pagarão salários maiores para quem estiver preparado e salários menores para quem não consegue, se é que pagarão salários. A outra coisa é a automação e a robotização, que eu falei há pouco, com a extinção de postos de trabalho. Temos um outro desafio, é que a população brasileira está envelhecendo muito rápido. A taxa de fertilidade da mulher brasileira é igual à da francesa agora, 1,33. Isso quer dizer que nós estamos muito abaixo da taxa de reposição. Então, a população vai envelhecendo e os mais novos, o número de crianças diminui. Por que eu estou falando disso? Porque, se não mexer no item seguinte, que é a produtividade do trabalho, que é baixíssima, estagnada no Brasil, porque ela correlaciona com a educação, os mais jovens, os que vão trabalhar, estão saindo das escolas e começando a trabalhar, eles não vão conseguir sustentar a nós e as crianças. Um outro elemento importante do cenário de atuação nosso é o fato de que nós temos uma cidadania frágil no Brasil e em vários países. E isso abre o caminho para populismos no Brasil e no mundo.
Não é à toa que, por exemplo, o episódio do Brexit que foi comentado aqui, o Boris Johnson, que é um populista de mão cheia e que defende teses populistas, foi eleito lá na Inglaterra. Não é à toa que nós estamos lidando em vários países da Europa com governos populistas, inclusive na Itália. E o fato de que, no futuro, nós continuamos com o avanço, se não fizermos nada, com o avanço em acesso, mas com aprendizagem insuficiente. Bom, quais são as tendências de educação nos países que estão com bons sistemas educacionais? Em primeiro lugar, e isso gravem bem, porque nós vamos ter que ensinar em todas as escolas, um foco em resolução colaborativa de problemas. Menos do que as disciplinas, a resolução colaborativa de problemas se torna o novo... aliás, em vez de disciplinas, nós temos que colocá-las em diálogo num processo de resolução colaborativa de problemas e em criatividade. Por quê? Porque os robôs não colaboram, a inteligência artificial não colabora e a inteligência artificial não é capaz de ser criativa. Ele pode reproduzir Beethoven e fazer sinfonias à la Beethoven, mas ele não vira Beethoven. A personalização do processo de ensino. Hoje nós temos uma disfunção, a secretária sabe disso, que é o seguinte: uma criança não aprendeu de jeito nenhum. Aí, ela repete de ano. Ela podia estar excelente em matemática, excelente em história, em geografia, e não sei o quê, mas ela tem que repetir o ano seguinte inteiro de novo, porque ela não estava boa em português. Isso gera um custo grande, o impacto na criança é próximo de zero, e a gente tem que fazer isso meio que porque, senão você não favorece uma ética de esforço. No futuro, a gente vai poder personalizar. O que você faz? Com a ajuda de plataformas adaptativas, ele pode continuar com os mesmos colegas com um programa diferente em língua portuguesa para superar suas deficiências. Você acaba com a necessidade da seriação. Você faz a seriação só para ter a parte social, para conviver com a mesma idade. Flexibilização dos currículos e interdisciplinariedade. É importante ter currículo, mas tem que ser um currículo flexível, focado em competências, mas que pode ser desenvolvido de várias maneiras diferentes, de acordo com o interesse do jovem, com a característica desse grupamento humano e assim por diante. Aqui um ponto em que eu concordo totalmente com Vila. Escola é um lugar para ensinar a pensar. Isso nunca é demais de repetir. Não é decorar a visão de mundo do professor, é ensinar a pensar autonomamente. Ninguém vira empreendedor, turma da Invoice, se não souber ser um indivíduo autônomo, que pensa por si próprio. Essa polarização que a gente vive vem de preguiça mental também. Que eu decoro um esquema que explica a realidade de um lado ou de outro lado, e isso me tira o duro trabalho de pensar por mim mesmo. Então, é fundamental que a escola trabalhe com aprendizagem profunda e ensinar a pensar. Ensinar a pensar historicamente, ensinar a pensar matematicamente, ensinar a pensar cientificamente. E competências cognitivas, como essas que foram medidas nessas provas a que eu me referi, associadas a competências socioemocionais. Quem fez? Levanta a mão quem fez magistério aqui. Agora eu gostei. Temos que retomar isso. Voltar ao antigo Cefam. Isso aqui é um segredo de turma. Quem não sabe o que é o Cefam não precisa saber, a gente vai reimplantar esse negócio que precisa. Mas só para dizer que uma professora que fez normal, ou magistério, ensinava o menino a ser persistente.
Não sabia o que era competências socioemocionais, mas ensinava persistência. Ensinava a resiliência. Você está errando, você pode se levantar. Você pode se recuperar. Ensinava empatia. Ensinava algumas coisas. O que mudou aqui é o seguinte, essas competências viraram extremamente importantes. E como viraram, a gente agora tem que ensinar isso com intencionalidade pedagógica. Não precisa depender de uma professora maravilhosa que sacou e que entende cada aluno como único. É você perceber que existem métodos para ensinar persistência, para ensinar resiliência, para ensinar essas questões, e que você não precisa necessariamente ter aula de competências socioemocionais. Isso se faz desenvolvendo, na nova geração de professores, essas competências neles mesmos. Porque um professor que desiste de aluno não tem moral para falar em persistência. Um professor que acha que erro é uma catástrofe, não tem moral para falar em resiliência. Um professor que faz bullying com aluno, e tem, nós todos, a maioria de vocês já deve ter conhecido um professor assim, não tem moral para falar em empatia. Então, nós temos, e jovem faz o que vê você fazendo, não faz o que você diz que é para fazer. Isso quem educou filho, eu eduquei 5, tem PhD eu tenho PhD em adolescência. Então, eles reproduzem o que a gente faz. Tudo isso para dizer que isso virou uma tendência importante. E por último, mas não menos importante, o protagonismo do aluno, que está na base. Foi desenvolvida essa teoria pelo Antônio Carlos Gomes da Costa, um senhor educador, que falou o seguinte, todo aluno é portador de um sonho. Cabe à escola dialogar com esse sonho e dar os mecanismos para o aluno empreender esse sonho. A primeira lição de empreendedorismo é ensinar a empreender a própria vida. Quem não consegue empreender a própria vida não se torna empreendedor. E para que isso aconteça bem, eu preciso fazer o antigo sonho do Dewey, o antigo sonho da Maria Montessori, eu vou falar bem baixinho, e do Paulo Freire, e formar para autonomia, formar seres humanos que são capazes, sim, de ser solidários, mas também de ser autônomos, de não depender dos outros. Eu estou caminhando para o fim, viu? Não me olha preocupado. Bom, tendo mostrado todo esse cenário, eu resolvi fazer um exercício que é mostrar o que nos diferencia dos robôs. Afinal, eles vão nos substituir, desculpe, mas é verdade, eles vão em muitas coisas, mas o que nós podemos desenvolver que é só nosso? Empatia, que é o que nos faz humanos, persistência e garra. Garra quer dizer esforço combinado com paixão. Só o ser humano consegue colocar paixão no que faz. Se eu consigo juntar as duas coisas, isso me diferencia de um robô. Aliás, nós temos que colocar garra no processo de dar aulas, que é muito desafiador, por isso que não é para amador. E lidar com vulnerabilidade, crianças que vêm de meios mais vulneráveis, em vez de ter pena delas, a gente deveria ensiná-las a ter garra. Ensinar a ter garra. Sim, a tua condição é muito difícil. Por isso mesmo que você vai precisar de mais garra do que o Lucas, que não teve essa condição. Nós vamos ensinar garra para você, para que você possa ir para frente. E construir equidade. A questão dos erros, eu já falei, isso, errar e aprender com os erros e se levantar. O robô também aprende com os erros, mas nós conseguimos, via machine learning, nós conseguimos fazer muito mais, porque a gente consegue se recuperar emocionalmente também, que o robô não tem esse problema.
A questão do pensamento crítico, que o Vila falou, que eu acho que é super importante, mas também o pensamento abstrato e o pensamento sistêmico, enxergar que as coisas estão conectadas, os robôs não pensam sistemicamente. Outra característica ultra importante, o córtex pré-frontal nosso, ele é onde se situa o nosso controle executivo. E essa área só se desenvolve plenamente aos 25 anos. Por isso que adolescente é tão... não controla os impulsos. Adolescentes e alguns políticos, né? Eles não controlam impulsos, falam o que vem na cabeça, né? E alguns adultos acham bonito. Não, não é bonito. A gente ensina com intencionalidade a se autocontrolar. Autocontrole. E esse processo de luta interna é muito bonito. É uma guerra... É engraçado. Uma vez eu li um texto de um muçulmano que falava da jihad, da Guerra Santa. E ele falava assim, a verdadeira Guerra Santa... Eu não sou muçulmana. Estou alertando aqui. Não sou, longe disso. Mas a verdadeira Guerra Santa é a que a gente trava com a gente mesmo, para controlar os nossos impulsos. Nós temos um elemento de conflito dentro da gente, e quando a gente aprende a domesticar esse bichinho que tem dentro da gente, ele se transforma em paixão, pelo que a gente faz e por aquilo que é importante. A outra coisa que nos diferencia dos robôs é o Leonardo da Vinci. O maior gênio da humanidade. O Leonardo da Vinci, aliás, eu recomendo sempre, não deixem de ler a biografia dele, foi escrita pelo Walter Isaacson, tem em português, é fantástico. Ele tinha um misto de coisas que os robôs nunca terão, que é curiosidade, criatividade e imaginação. Isso é só nosso. Os robôs não vão nos substituir nisso. E por último, e não menos importante, o robô não é protagonista. O Blade Runner retratou uns humanoides muito interessantes, mas até onde a gente enxerga, eles não conseguem fazer isso. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Nesse contexto, eu estou caminhando para o fim. O que a gente precisa como professores? Deixar de ser, nesses tempos, que os meninos se informam pelo celular, o tempo todo, ser um mero fornecedor de aulas e passar a ser assegurador de aprendizagem. Nós podemos assegurar a aprendizagem. Não interessa se você não lembra agora de cabeça os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Mas você lembra o papel do rio Amazonas na geografia dos estados que ele percorre. E isso o menino não tem no Google, por enquanto. Ter orgulho profissional, sair do coitadismo e entrar no orgulho das suas práticas. Toda vez que um jornalista te interrogar e falar assim, eu imagino em que condições você trabalha, lembre que você tem boas práticas como profissional. Faça com que ele te respeite e não tenha pena de você. Compensar a formação inicial, hoje ainda divorciada da realidade do chão da escola, com formação continuada, com um trabalho colaborativo com os seus colegas. Criar uma estrutura mental de crescimento na sala de aula e mudar a relação com o erro. O que é essa ideia da Carol Dweck, que é uma psicóloga cognitivista, mindset de crescimento? É a ideia de que talento e inteligência se desenvolve, não é fixo. O menino que hoje você acha que é um dos mais limitados da sua sala, de repente, com os incentivos corretos, vira um potencial incrível, cria todo o seu potencial. Ensinar a ter garra e protagonismo e, mais do que tudo, ensinar a aprender. Esses tempos novos, nós vamos ter que nos reinventar muitas vezes. Eu vou pular a parte do gestor, não porque eu não goste de gestor, mas porque eu vi que meu tempo se esgotou. E eu queria falar
da minha utopia. Eu sempre, quem já assistiu palestra minha sabe que eu sempre termino falando disso. Eu tenho um sonho. E esse sonho é para a educação, porque a educação é a minha vida. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que se possa combinar excelência com equidade. É fácil ter uma escola de excelência para poucos. O desafiador é ter excelência para poucos, não, para todos. Uma escola em que tanto professores como alunos trabalhem colaborativamente. Lembra a resolução colaborativa de problemas? 1/3 do tempo para atividade extraclasse é para professor planejar juntos, estudar juntos, aprender juntos. Lembra do magistério? A professora, a tutora que orientava a professora que estava começando. No estágio probatório, que tal começar a resgatar essas práticas? Uma escola que trabalhe valores e atitudes. Que pense na formação de cidadãos globais. O que é cidadão global? Não é aquele que pensa só em globalização, é aquele que participa na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país, que se sente cidadão do planeta. Uma escola em que os saberes não estejam fragmentados. Uma escola que ensine a pensar e, finalmente, eu penso numa escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. Muito obrigada.